Bom, continuando o meu curso sobre os anos 70, né, baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery, vou continuar sobre o regime militar no Brasil, os governos militares, né? No último vídeo eu falei sobre o governo Médici, e agora eu vou falar sobre o governo Geisel, né? Então, o governo Geisel assumiu em 74, né? E o Geisel, ele tinha como principal assessor o general Golbery do Couto Silva, né? De uma certa forma, o Geisel e o Golbery tinham um projeto de abertura, que eles chamavam de abertura lenta, segura e gradual, né? A ideia era fazer uma transição entre o regime militar e uma transição para alguns civis confiáveis. Ao mesmo tempo que ele tentava esse esquema de transição, ele reprimia a esquerda também, porque a repressão continuou, né? E também continuaram muitas daquelas obras, grandes obras que tinham sido iniciadas, né? A usina de Itaipu, usina de Tucuruí, o metrô de São Paulo, vários aeroportos, Ponte Rio-Niterói. Então foi um período que continuou aquelas grandes obras de infraestrutura, né, que criavam muitos empregos, né? Só que aí começou, como eu disse, em 73, que estava no fim do governo Médici, em 73 ocorreu o primeiro choque do petróleo, né? Depois daquela guerra do Yom Kippur, né, entre Israel e os países árabes. O que aconteceu é que o petróleo subiu, o preço do petróleo subiu violentamente, né? E o Brasil era, naquela época, grande importador de petróleo, né? O Brasil importava uma quantidade enorme de petróleo. Isso desequilibrou totalmente as finanças, né? Criou inflação e tal. E aí, logo no começo do governo Geisel, 74, porque é interessante que os governos militares brasileiros, eles reprimiam, mas eles mantinham uma certa abertura política, porque o Congresso continuava existindo, apesar de tempos em tempos era fechado o Congresso e tal. O Geisel fechou várias vezes o Congresso, caçava mandatos de deputados e tal, porém continuava havendo Congresso, né? Continuava havendo eleições para Congresso, deputado federal, deputado estadual, né? Então, em 74, logo que o Geisel assumiu, ocorreu uma eleição para deputados e senadores, deputados federais, estaduais e senadores, na qual o partido de oposição, que chamava MDB na época, teve uma vitória espetacular. Ninguém esperava isso, nem os próprios militares não esperavam que em 74 se elegessem 16 senadores do MDB, né? Entre 22 estados na época, 22, 23 estados, ou seja, a grande maioria dos estados, São Paulo, Rio, Minas. Então, em São Paulo se elegeu o Orestes Quercia como senador. Então foi uma série de Rio Grande do Sul, Pernambuco, a maioria dos estados se elegeram senadores do antigo MDB. E muitos deputados federais e muitos deputados estaduais, né? Então isso mostrou naquela época já o desgaste do regime militar perante a população, né? A reação do Médici, do Geisel a essa derrota iria vir depois, em 75, quando houve uma grande repressão ao Partido Comunista, na qual morreu aquele jornalista Vladimir Herzog, que morreu em outubro de 75. E em 77 houve o que chamou-se Pacote de Abril, que foi umas mudanças na regra eleitoral, e foi criado um senador biônico, um terceiro senador por cada estado. Ia começar a ter 3 senadores, né? E um desses senadores seria nomeado pelas assembleias legislativas e tal. Então, de uma certa maneira, o Geisel fez um pacote de abril, que seria 77, para tentar evitar que a oposição ganhasse o controle do Congresso, né? Porque a oposição estava ganhando
todas as eleições, 74, depois acabou ganhando 78 também, né? Então houve a reação do Geisel, né? Foi primeiro em 75 aquela repressão violenta ao Partido Comunista, em que morreu o jornalista Vladimir Herzog, né? O Partido Comunista que nunca tinha aderido à luta armada, porque na época do Médici houve uma repressão muito grande em cima daquelas organizações de ultra-esquerda, que eram organizações que se dedicavam à luta armada, né? Sequestros, atentados, etc., assaltos a banco e tal. E o Partido Comunista nunca aderiu a isso. O Partido Comunista era, vamos dizer, infiltrado dentro do antigo MDB e fazia luta política e luta sindical. Mas mesmo assim ele sofreu essa repressão violenta em 75, 74, 75, né? Então o Geisel, ele era um general muito nacionalista e muito desenvolvimentista, né? Que ele acreditava muito no investimento do Estado nas empresas estatais e tal. Ele tinha sido presidente da Petrobras, né? E ele era muito crítico dos Estados Unidos. Apesar de ele ser anticomunista, obviamente, como todos os militares, ele não gostava muito dos Estados Unidos. Ele rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. Ele tomou algumas atitudes, por exemplo, de apoiar o governo do MPLA em Angola, onde o Brasil se aliou a Cuba contra os Estados Unidos, que é uma coisa de outro mundo. E o Geisel também restabeleceu relações diplomáticas com a China comunista na época, né? Então foi duas coisas, e um acordo nuclear também com a Alemanha, ou seja, o Geisel fez três coisas, vamos dizer, que irritaram bastante os Estados Unidos, irritaram o Henry Kissinger, que era o secretário de Estado americano, né? Então são três coisas que o Geisel fez. Primeiro, apoiou o governo do MPLA comunista, né? O governo comunista em Angola, junto com Cuba. Segundo, ele rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. E terceiro, ele reconheceu a China comunista. Então, são uma série de coisas que o Geisel fez, né? E dentro de segundo Geisel e Golbery, um projeto de abertura. Mas era uma abertura, vamos dizer, controlada. É uma abertura lenta, segura e gradual, né? Que acabou, por exemplo, sendo levada até o próximo governo militar, que seria o último governo militar, né? Que houve uma grande disputa política dentro do Exército entre a ala chamada castelista, ou do Golbery, né? E uma ala chamada da linha dura, que era liderada pelo antigo ministro do Exército, Silvio Frota. Então o Geisel conseguiu derrotar essa ala da linha dura e fazer o seu sucessor, que seria o general Figueiredo, que seria o último presidente militar, né? E esse general Figueiredo iria, vamos dizer, assinar a lei da anistia, etc, etc. Mas já isso fica para o terceiro vídeo que eu vou fazer sobre o regime militar, tá? Então esse foi o governo Geisel, que durou de 74 a 78.